criando soluções. Eu vejo todo esse processo como nada menos do que uma luta pela alma humana. Começa com uma mudança na forma de enxergar o mundo, fazendo-nos perguntas como: quem somos nós de verdade? O que é a natureza humana? Nós somos o que a elite acha que somos? Criaturas estúpidas e gananciosas que, se forem deixadas soltas, criam a violência e o caos? E que para o nosso próprio bem devemos ser controlados, ou uma autoproclamada elite? Ou somos naturalmente cuidadosos e criativos? Eu acredito que quando as pessoas estão saudáveis e possuem o que precisam para sobreviver, podem criar um mundo baseado na integridade, liberdade e compaixão. Um mundo onde todos possam prosperar. Qual dessas visões irá moldar o nosso futuro? Essa é a nossa decisão, agora. Os programas de controle da elite global são um produto baseado em uma visão destrutiva do mundo, baseados na crença de que não há sul suficiente para seguir adiante, que algumas pessoas merecem mais do que as outras, e que para sua segurança dependem de que mantenham o controle sobre o resto de nós. Em poucas palavras, sua visão de mundo está baseada em escassez e medo. Mas apesar do seu poder, os arquitetos dessa nova ordem mundial não podem criar essa visão terrível sem o nosso apoio. Para detê-los, para tornar a sua agenda obsoleta. Nós temos que acordar, devemos tomar uma atitude. Este é o último esforço de uma fase muito particular da nossa civilização. É o último suspiro. Geralmente se usa a metáfora da lagarta, que se transforma em uma borboleta, porque a lagarta se alimenta de tudo que se encontra pela frente, é muito destrutiva, come cerca de 300 vezes o seu peso por dia. E depois de tudo isso, se fecha toda e dorme, dentro de um casulo endurecido. Depois, em seu corpo aparecem essas células imaginárias. Os biólogos realmente as chamam assim, formando-se no corpo da lagarta, que depois se torna literalmente uma sopa de nutriente para estas células. Mas o que importa dessa metáfora é que o velho e o novo coexistem por um tempo. A função da lagarta é preservar a sua vida. É um governo desesperado o que temos agora, tentando controlar o petróleo do Oriente Médio. E agora tentando promover a energia nuclear, que sabe que não é bom, mas eles têm que desempenhar o papel de se protegerem. É sua função. E se você adora borboletas, você não pode sair por aí pisando em lagartas. Então odiá-los não vai lhe trazer nenhum bem. Mas se você deseja uma energia alternativa, não pode pedir a um sistema econômico baseado em petróleo que produza isso para você. Nós temos que produzi-la. Nós temos que nos dar conta de que é mais eficiente e mais barato produzi-las. E também mais efetivo, nosso trabalho é construir um mundo novo. Se tivermos uma visão de que o mundo que diz, não há crise, todos têm o que necessitam, todos têm até mais do que necessitam, você pode dar uma guinada neste mundo desesperado, para um renascimento de criatividade humana e amor. Pode até parecer que a elite controladora possui todas as cartas, mas nós também temos muitas vantagens. Primeiro, vamos falar de números. Muito poucas pessoas estão conscientes de que estão desempenhando um papel neste plano. Muitos daqueles que estão ajudando a perpetuar o plano ainda não entendem realmente o que está acontecendo. Pelos meus cálculos, nós somos muito mais numerosos do que aqueles que estão organizando o plano. Talvez até em 1 milhão para 1 só nos Estados Unidos. O empresário e ecologista Paul Hawking estima que atualmente há mais de 1 milhão de organizações em todo o mundo lutando a favor da justiça social e ambiental, totalizando o maior movimento social da história da humanidade. Este movimento, quando conectado eletronicamente, pode se converter na rede das redes, se tornando a força ativista mais poderosa para que se haja uma mudança. Se você olhar para as pessoas que estão envolvidas com a restauração da Terra, parando o dano, resistindo à depredação, e nutrindo, trocando e reimaginando o significado de ser humano, se você não estiver inserido nesse grupo, você deveria verificar o seu coração, pois há uma beleza extraordinária e magnífica cercando esse grupo de pessoas ao redor do mundo.
que querem cumprir esse papel. A segunda vantagem que temos é que todos os centros de poder que são controlados pela elite controladora requerem nossa participação. Se tirarmos da jogada a nossa ajuda, seu plano não funcionará. Isto é realidade nos bancos centrais, no meio militar, nos meios de comunicação, no governo e outros. Se seguirmos os exemplos de Mahatma Gandhi e Martin Luther King, nós temos o poder de não participar de uma forma não violenta. Precisa de muita energia, recursos e mentiras para dominar a vida dos outros. Por outro lado, no caminho da liberdade, nós temos ao nosso lado a força vital da evolução, que Gandhi chamava de Satyagraha, o simples poder da verdade. Na Índia, nós temos milhares de povos que agora são chamados de áreas de liberdade. Então, nós não aceitamos patentes. Nós não cooperamos com elas, assim como Gandhi não cooperou. Não aceitamos tóxicos ou sementes alteradas geneticamente em nossas plantações ou em nosso ecossistema, pois são uma ameaça à biodiversidade. E este movimento pela liberdade, que é um movimento pela liberdade de todas as espécies, não só a dos humanos, é algo que está crescendo tão rápido que está refletindo na criação dessas mesmas áreas na Europa. Eu olho para os lados e há mais de 1.000 áreas livres em 90% da Itália, em 90% da Áustria. Há áreas de liberdade ao redor das sementes, ao redor dos alimentos, criando transformações em massa. Na Bolívia, há um movimento que emergiu nas ruas, sem descansar, batendo em potes e panelas, conseguiu encerrar as atividades de uma companhia estrangeira que estava sugando seus recursos hídricos. Muito pouco é mostrado pela televisão, mas há muitas histórias similares acontecendo em todo o mundo. Senado aprova a lei anti-microchips obrigatórios. Havaí passa resolução contra a vacinação obrigatória. Homem inventa máquina que converte plástico em petróleo. União Europeia se frustra ao tentar obrigar a França e a Grécia a entrar na produção de transgênico. Bayer é condenada a pagar 136 milhões de euros a respeito do caso do arroz, com compostos orgânicos. Eu não estava disposto a fazer este filme até saber que existem respostas corretas para resolver estas crises. E agora, o poder da internet nos permite compartilhar a profundidade dessa investigação. Nós passamos anos criando um vasto website, www.thrivemovement.com, que consegue reunir tudo, trazendo todas essas informações e tudo o que possamos fazer a respeito. Aqui você terá um módulo próprio de navegação que permitirá que você vá a fundo nos temas abordados no filme: código, problema e solução. Você pode estudar estratégias e táticas conectando-se a outras pessoas para conseguir um maior impacto em suas ações. Cada informação citada nesse documentário foi verificada de forma independente e as referências estão em nosso site. Este navegador por setores facilita todo o sistema de pensamento. Reconhece como as ações feitas em uma área interagem nas outras. O centro desse navegador por setores é a visão mundial, pois determina a forma como experimentamos tudo o que se passa conosco e ao nosso redor. Em cada setor você encontrará temas cruciais, recursos, estratégias em grupo e ações individuais, para que pacífica e produtivamente se obtenha uma mudança verdadeira. Nossa árvore de recursos irá te conectar a pessoas, organizações e a mídia, que mais recomendamos para te ajudar e a estar completamente educado e comprometido com a causa. Me senti compelido a analisar que há um número mínimo de ações, as quais, se trabalharmos juntos nelas, nivelaremos a balança. Isso não é eterno. Assim que enxergarmos o panorama total das coisas, iremos ver o que cada um de nós pode fazer para concluir a missão. Vamos dar uma olhada nesses antídotos estratégicos para o domínio econômico. Temos que parar de permitir o resgate de bancos e companhias. Acabar com o Federal Reserve. Retirar o apoio dos contribuintes às agências relacionadas aos bancos centrais, como o FMI e o Banco Mundial. Permitir a criação de moedas alternativas e bancos independentes. E nos recusar a pagar impostos internacionais. Meu foco é dar solução aos problemas dos Estados Unidos, pois é onde eu tenho mais conhecimento. Mas como as previsões são globais, também são os princípios nos quais se baseiam as soluções e estratégias. Aqui há algumas ações práticas que você pode fazer que não gastam muito tempo nem dinheiro, para fazer alguma diferença agora mesmo.
Se mantenha informado, converse mais sobre tudo isso com as outras pessoas. Use bancos locais. Quando tiramos nosso dinheiro das grandes instituições bancárias e passamos a investi-los em bancos locais e uniões de crédito, nós desfinanciamos o problema e encontramos a solução em apenas um movimento. Compre e invista de forma responsável. Cada dinheiro que você gasta, envia uma mensagem. Una-se a algum movimento que visa auditar e encerrar o Fed, que está nos roubando. Una-se a algum movimento online que visa manter a internet justa e livre. Não deixe que ninguém consiga obter o controle da internet. Apoie os meios de comunicação independentes. Consiga informações de fontes diversas e tente imaginar quem está pagando as notícias que chegam até você. Apoie a agricultura orgânica e não a modificada geneticamente. Una-se a movimentos que visam promover eleições honestas, que incluam cédulas de votos, de papel e rastreáveis, e reformas nos financiamentos de campanha. Os políticos só conseguirão ser fiéis a nós quando as empresas pararem de financiá-los. Seja a favor de novas fontes de energia renováveis. Debata mais abertamente com as pessoas sobre as formas de se conseguir energia livre. Isso transformará a dinâmica de poder desse planeta, mais rápido do que qualquer outra coisa na história. Assine petições para ações em massa, que é uma estratégia para reaver o nosso poder, tendo esperança de que uma grande parcela do povo aceite participar antes de tomar alguma decisão. Imagine 1 milhão de pessoas agindo em conjunto, e ainda mais pessoas. Estou inspirado pelo número de soluções palpáveis e solucionadores de problemas que existem por aí. Akela Cherries é uma pessoa cujo trabalho me comoveu. Ele estudou as guerras entre as gangues Crips e Bloods. Uma das coisas que descobrimos no processo de conseguir a paz na vizinhança é que o conflito saudável, na verdade, é a falta de solução para o conflito que leva à violência. Quando lançamos o Tratado de Paz, tivemos sucesso no primeiro ano. A taxa de homicídio baixou de 44% por causa das nossas ações na vizinhança. Aquila descreve o que aconteceu quando 2 chefes de gangues rivais finalmente se encontraram depois da trégua. O irmão se dirigiu ao outro e falou: "Eu sei que você me odeia. Talvez eu te odeie também. Mas por essa trégua, eu estou disposto a deixar tudo isso de lado." E estendeu sua mão. Abraçou e fechou os olhos, pois disse que já estava se preparando para dar uma facada, ou quem sabe uma bala no estômago do outro. Mas depois se deu conta, no momento do abraço, ele entendeu que aquilo era genuíno. Eu acredito que possuir um retrato claro do nosso potencial é tão importante quanto descobrir os obstáculos. Então, quero levá-lo a um possível cenário do futuro. É um mundo o qual a elite considera uma utopia, um sonho impossível. Mas eu acredito que é um mundo que está absolutamente ao nosso alcance. Nós podemos criar um mundo onde as pessoas possam prosperar, onde nós possamos nos sentir seguros, onde o ar, a água e os alimentos estão limpos. Um mundo onde as comunidades sejam capazes de produzir seu próprio alimento e energia, e o intercâmbio seja aberto e justo. Ao invés de nos concentrarmos em castigar e restaurar vidas perdidas, os seguros pagariam aos médicos para manter as pessoas sãs. A educação seria voluntária e as necessidades dos indivíduos estariam acima das corporações. Teríamos uma resposta honesta dos meios de comunicação independentes. Não haveria subsídios ou resgates. Imagine um sistema financeiro honesto com impostos baixos ou até mesmo sem impostos. E contas de luz e de combustível baratas, sobrando dinheiro suficiente para pagar seu carro, casa e podendo poupar mais e investir. Você teria mais riqueza, liberdade e segurança, com todos trabalhando igualmente ou até mesmo menos. Digamos que eu abra um fundo mútuo na minha vizinhança e que todos os vizinhos tenham ações, ok? E logo, eles melhoram seu meio ambiente e suas ações sobem de valor. Então, em vez de fazer um investimento que suga, estão ganhando dinheiro.
Estão ganhando dinheiro com as coisas que permitem que seus filhos tenham mais segurança e que evitam que o planeta morra. Então, você pode comer todo o bolo. Ao invés de trabalhar 5 dias na semana e tentar salvar o planeta apenas no final de semana, você poderá passar a semana ganhando dinheiro e salvando o planeta. E depois, quem sabe, ir à praia. Esta visão de um mundo próspero está baseada no que poderia ser chamado de liberdade em perspectiva. Há um princípio simples que fundamenta este enfoque: a não violação. Ninguém pode violar você ou sua propriedade, e você não poderá violar a de ninguém, exceto em genuína autodefesa. Esta é a única regra que eu encontrei e que todas as pessoas concordam, pelo menos para elas. Eu acredito que a não violação é o verdadeiro norte na bússola moral da humanidade, e é o nosso núcleo de navegação. Essa ideia pode guiar e proteger todos os indivíduos, enquanto configuramos sistemas voluntários de autossustentação. É uma forma de se viver que eu defendo de todo o coração e sem nenhuma ressalva. Eu tenho sido profundamente influenciado pelo trabalho do economista austríaco Ludwig von Mises, que desenvolveu uma filosofia econômica completa baseada na ética e na não agressão. Motivado por ter testemunhado o estrago do comunismo e do fascismo na Europa, ele dedicou sua vida em encontrar um caminho justo. Ele entendeu que esses sistemas, assim como o socialismo ou até mesmo a democracia, assumem erroneamente que os direitos do grupo são mais importantes do que os dos indivíduos. Eu sempre concordei que mais gente iria prosperar se realmente tomarmos a necessidade do grupo acima da dos indivíduos. Mas quando olhei mais de perto esse pensamento, eu vi que na prática não funciona muito bem dessa forma. Em nome do que é melhor para um grupo, os governos têm sido responsáveis pela maioria das guerras, mortes e destruição do planeta. Mais de 200 milhões de pessoas foram assassinadas durante o século XX. Então, como o princípio da não violação muda essa dinâmica, teria que nos levar a uma mudança gradual de um sistema fundamentalmente defeituoso para uma transformação completa, onde não só alguns e nem a maioria, mas todos deveriam ter uma oportunidade de prosperar. Para poder implementar o princípio da não violação, faz sentido para mim examinar honestamente o nosso passado, pois nada serve tentar construir um sistema saudável em cima de um doente. Devemos olhar profundamente para todos os atos de injustiça que fundaram o país. No roubo das terras das pessoas, na matança de mulheres e crianças, na destruição de povos inteiros, um mal tão doloroso. Acreditamos que temos que lidar com isso, lutar contra isso de uma forma fundamental. Entendo que não são erros que foram executados e completados há 150 anos, mas são males que se fazem a cada dia. Pegando a história da América do Norte e dos Estados Unidos, onde há mais de 500 tratados assinados com as nações indígenas, onde cada um deles foi violado. Na verdade, uma imensa fortuna foi gerada a partir das terras e recursos dos povos indígenas. E bilhões de dólares ainda estão sendo gerados através da exploração contínua das suas vidas e recursos. Se nós não tivéssemos grandes corporações ou governos definindo o modo de como nos relacionamos, como seriam nossos relacionamentos? Como faríamos a diferença? Levará tempo e esforço para transformar consciências e realizar as tarefas que nos levarão para o mundo ao qual estou falando. E mesmo assim, não conheço outra dádiva maior do que a que estamos dando às gerações futuras. Não podemos fazer tudo de uma vez. Visualizo 3 etapas superposicionadas para o processo de solução. Na primeira etapa, nós temos que alcançar o máximo de integridade para os nossos sistemas atuais. Se cortarmos os investimentos militares pela metade, seria igual ao mesmo valor gasto por todo o resto do mundo. Fazendo isso e se livrando do Federal Reserve, mais de $1 trilhão seriam liberados imediatamente. Isso é suficiente para alimentar a todos no planeta, lidar com problemas sociais e curar todo o meio ambiente. Muita gente acha que a pobreza e a fome são inevitáveis. Mas se comparadas à guerra, eliminar a pobreza e proteger o meio ambiente é mais barato.
De acordo com o Instituto de Políticas da Terra, de Leste Brown, custaria menos de 200 bilhões de dólares por ano restaurar o meio ambiente e alcançar as metas sociais globais. Mas esta não é a etapa final para a liberdade em perspectiva. Enquanto a primeira etapa requer bastante compaixão, tipicamente associadas com programas liberais democratas, a segunda etapa precisaria da sabedoria tradicional do mundo conservador. Na segunda etapa, nós reduziríamos o papel do governo na proteção da liberdade individual, em cuidar das coisas que compartilhamos, como ecossistemas e as nossas formas de comunicação. Assim que o sistema começar a ganhar integridade e passarmos para uma moeda mais sólida, as pessoas terão mais dinheiro para poder controlar a tudo que as afeta. A terceira etapa cresce com o aumento da liberdade que ganhamos na etapa 1 e 2. Já que teremos mais dinheiro e mais tempo, não haverá mais impostos involuntários e nenhum governo involuntário. Não haverá mais monopólios baseados na força. Haverá regras, mas não legisladores. Proteger os direitos dos indivíduos torna-se um ponto-chave para honrar a nossa interdependência. Podemos ser distintos e unidos ao mesmo tempo. Tão utópico quanto possa soar a princípio, eu me surpreendo ao ver a diversidade de pensamentos práticos que se apresentaram para lidar com nossos problemas de saúde, crime e educação. Estas três etapas validam as perspectivas liberais e conservadoras que têm nos dividido há tanto tempo. E as reconciliam em um novo nível, o da não-violação, um núcleo ético que todos compartilhamos. A terceira etapa honra o incentivo humano e finalmente inclui o direito, não só de muitos, mas como o de todos. O Toros proporciona um modelo para uma sociedade baseada em integridade e totalidade. Conserva o que funciona e é composto de uma forma de retroalimentação para que se autocorrija e se inove, mantendo-se em equilíbrio. Podemos aplicar estas e outras características do Toros em nossas sociedades humanas. Eu realmente acredito que alinhar nossa consciência com o modelo fundamental da vida e energia em todos os níveis, físico, emocional, mental, interpessoal e no meio ambiente, e ultimamente nas artes, ciência e na celebração do amor, é nosso objetivo aqui. Entender e sentir nossa interconectividade mudou a minha forma de enxergar tudo. Na minha própria vida, eu encontrei uma expressão prática dessa filosofia, em uma moderna e não violenta forma de arte marcial, o Aikido. Oferece um guia poderoso de como responder efetivamente e sem violência a esse plano de dominação global. Morihei Ueshiba, seu fundador, diz que para praticar o Aikido, deve-se imitar o movimento dos átomos e as galáxias. Assim como a tecnologia se funde ao modelo do Toros para conseguir energia equilibrada e ilimitada, Aikido, o caminho da harmonia, mescla a energia de um atacante, redirecionando-o para uma resolução pacífica. O Aikido não é uma técnica para lutar e derrotar um inimigo. É uma forma de reconciliação do mundo, fazendo dos seres humanos uma só família. Gandhi e King aplicaram esses princípios de poder não agressivos a níveis sociais e econômicos. Se respondermos com violência a esse plano de dominação, sem ser em legítima defesa, apenas continuaremos o velho paradigma de nós contra eles. E provavelmente isso seria usado como mais uma desculpa para aumentar o Estado policial. Eu acredito que, tanto moral quanto estrategicamente, nós devemos escolher o caminho da não agressão. Há outro aspecto do Toros com profundas implicações em como devemos responder aos desafios que se apresentam. É a calma absoluta ao ponto zero, que se encontra em cada sistema toroidal existente. Eu acredito que você e eu, assim como todo ser humano, somos campos de energia em forma de toros, centrados por quietude e conectados entre si, formando uma grande consciência através de um universo vivo. Por mais que eu me beneficie com a experiência dos outros, como nos indica o navegador de ideias,
E por mais valioso que seja esta resposta diária do mundo, como vemos nos pontos vitais, devo admitir que nossa bússola mais importante é o nosso guia interior. Assim que aprendemos a silenciar o barulho e amplificar nosso sinal interno, escutamos a voz interior que sabe naturalmente o caminho e oferece a melhor direção. Nós temos toda uma vida interior vibrante, que é a verdadeira bússola do caminho que tomamos no exterior. Se a sua vida interior é seu motorista, que te mostra o mundo, faz muito sentido que tudo que tem a ver com o caminho que você está percorrendo, você tem que manter um relacionamento com seu interior, com o seu condutor. Assim que começamos a aumentar o relacionamento com o condutor, com quem está no banco do motorista, ocorre uma sinergia, uma relação simbiótica entre nossas vidas interiores que tendem a andar mais em conjunto com as nossas decisões de onde ir e somos capazes de chegar lá. Nós não somos tão insignificantes quanto pensamos. Para curar o mundo, devemos começar uma história diferente para nós mesmos. Temos que começar a participar de uma história diferente com os demais. É uma história coletiva que se manifesta no mundo. A humanidade está agora em um período evolutivo muito interessante, no qual nos movemos de uma competição hostil e agressiva, a qual a natureza de espécies jovens, para um modo mais maduro de cooperação e colaboração. Não há dúvida que nesse país, o dinheiro, o capital, está se concentrando na mão de poucos. E que os poderosos acumulam mais, mas há um poder maior, o poder das pessoas. Quando vemos a crise agora, é tão fácil se desprender da vida, é tão fácil ficar pessimista ou desesperado. Mas, da minha perspectiva, a crise amadureceu a um ponto de estar no limiar de um despertar em massa, e esse sentimento dentro de mim me dá a vitalidade para saber que mesmo as decisões que eu tome sejam pequenas em meio a problemas tão grandes, o impulso da evolução não é pequeno. E quando está em todos os que estão acordando, é enorme. E cada vez mais há tantos de nós acordando, nos reunindo e se atrevendo a falar em público. Que o esquema de dominação global finalmente está sendo exposto. E estamos descobrindo soluções para criar o mundo que tantos ansiamos e merecemos. Diversas vezes na história, quando as pessoas reconhecem uma tirania sendo cruel, elas se juntam e lutam pela liberdade. Tenho certeza que a humanidade olhará para esta época e ficará orgulhosa de que, quando enxergou, agiu. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Estou convencido de que temos o necessário para prosperar. E vamos fazer acontecer. Agradecimentos especiais à tradução em português, que foi de grande ajuda para a sincronia dos diálogos. Vamos fazer a nossa parte e exibir este documentário a todos que pudermos. Este é um grande passo. Sonhei um mundo novo, semente de meu povo, ação desenfreada, a mente aparvalhada, tá tudo dominado, o amor abandonado.
ouvem a cabeça. Sou eu quem ri a beça. Só ouvem a cabeça. Sou eu quem ri a beça. Aliás, tá tudo dito. Aliás, tá tudo escrito. Fogo dá o pé. Semente de meu povo, razão desenfreada, a mente aparvalhada, tá tudo dominado, o amor abandonado. Só ouvem a cabeça, sou eu quem ri a beça. Só ouvem a cabeça, sou eu quem ri a beça. Aliás, tá tudo dito. Aliás, tá tudo escrito. Fogo dá o pé. Fogo dá o pé. Sou eu quem ri a beça. Sou eu quem ri a beça. Aliás, tá tudo dito.